E eu me lembro que, voltando ao início da história, terminei o seminário em 2003. E como disse, não vou ter uma carreira fora daqui. Vou ficar em Londrina, vou ser pastor em Londrina, em uma comunidade que não possa pagar um pastor. Eu tenho já minha independência financeira. Mas numa circunstância inesperada, num almoço, quando eu conheci Brasília em 2005, uma mesa com quase 30 pessoas, o corregedor-geral precisava de alguém para ficar 60 dias lá. Ele estava numa extremidade da mesa, eu do outro canto. Ninguém na mesa queria, inclusive eu. Minha filha recém-nascida, 2 anos, meu filho 8 meses, meu apartamento em Londrina. Como é que eu vou deixar minha esposa sozinha com as crianças? Eu sem acompanhar esse dia a dia dos meus filhos? Não. E ali termina aquele contexto, mas eu, finalizando aquele almoço, numa sexta-feira, eu junto a cota de pagamento de todo mundo e vou ao caixa para fechar o pagamento. Enquanto eu estou ali no caixa, o nosso chefe regional dos 3 estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, adentra novamente ao restaurante e se depara comigo ali na porta do restaurante no caixa. André, eu não posso dizer não ao corregedor e eu preciso que você venha e não abro mão que você não venha. Você vai ter que ficar esses 60 dias aqui em Brasília. Digo, Luiz, é difícil para mim, explico para ele. Ele falou, André, eu tenho que atender o corregedor e eu preciso que você venha. Falei, Luiz, me deixa pelo menos voltar em casa amanhã, falar com a minha esposa. Explico para ela, ela surpreendentemente diz, não, se é importante para ele, ele ajudou muito você, vai. Chego em Brasília dia 29 de agosto de 2005. Me apresento, o secretário do departamento onde eu entro, me atende, me apresento, André, estou aqui, vou ficar 60 dias, fazendo os processos disciplinares. A pessoa começa a rir e eu sem entender. Eu disse alguma coisa engraçada? Ele, não, você não volta antes do fim do ano. Pode se preparar para passar o Natal e o Ano Novo aqui em Brasília. Em janeiro, fevereiro, a subcorregedora da minha área disciplinar é convidada para um outro cargo e o corregedor-geral, então, me convida para assumir. Eu, muito obrigado, até porque aquele cargo equivalia ao mesmo cargo que eu já tinha de procurador seccional. Financeiramente, eu só ia perder dinheiro. Lá eu tinha meu apartamento, custo de vida do interior era um, lá eu ia ter que alugar, custo de vida de Brasília outro, completamente diferente. Passa um tempo, acho que ele não conseguiu ninguém, volta a me convidar. Eu, muito obrigado. A terceira vez, aí eu, olha, deixa pelo menos então conversar com a minha esposa e ver a cidade. Em resumo, um dia eu e minha esposa conversando, Janei, eu sei o que será minha vida se eu ficar em Londrina. Eu vou ficar aqui, fazer os processos, vou pastorear, vai ser tudo uma rotina. Eu não sei como será se eu for para Brasília. E talvez eu passe minha vida inteira me perguntando, como teria sido se eu tivesse ido para Brasília? Então, em 2006, minha esposa vai com as crianças. Em 2008, eu assumo como diretor de Patrimônio e Probidade da AGU. Montamos um grupo, esse grupo dedicado ao combate à corrupção e recuperação de valores em casos de corrupção, passa a ser mencionado na ONU.
no Departamento de Estado norte-americano como uma nova forma de se recuperar dinheiro desviado em casos de corrupção. 2011, recebo o Prêmio Novare por esse trabalho. 2012, por não acreditar em projetos personalistas, trabalho num sucessor, vou para a Espanha, faço mestrado, emendo com doutorado. Estava no período de pesquisa no doutorado, nos Estados Unidos, recebo a ligação, venha, volte, queremos que você seja o novo corregedor-geral, assuma a corregedoria-geral. 4 meses depois, saio, assumo como assessor especial do ministro da Transparência e Controladoria Geral da União, vou coordenar os acordos de leniência, que envolvem inclusive os casos Lava Jato. Em 2018, em novembro de 2018, conheço o presidente da República, num despacho e numa entrevista de 40 minutos. Sem conhecer um deputado, um senador, falas do hoje ministro Jorge: André, você está aqui pelo seu currículo e pelo que você já fez pelo país na sua instituição. Você deve pensar, esse cara deve ser inteligente demais. De uma família de Miracatu, aqui no Vale do Ribeira, a região mais pobre no estado. Aos 9 anos de idade, vai morar em Itanhaém. Professora do 3º ano lhe pergunta: e você, quem é? Eu sou André. De onde você veio? Vim de Miracatu. Meu Deus, só vem gente burra daquele lugar. Durante muito tempo acreditei nisso. Mas Deus usa as coisas loucas e as que não são, para confundir as sábias e as que são. Durante o doutorado, um ano antes de eu apresentar a tese, num almoço com o professor, ele: André, o que você pretende fazer depois do doutorado? Eu digo: professor, um dia já quis escrever lindas histórias para Deus. Aprendi que não sei escrever. Decidi que Deus, reconheci que Deus, que é poeta e escritor por natureza, que Ele sim, escreva a sua história e os versos que Ele quiser através da minha vida. Eu só quero uma coisa, o único plano que eu faço, é estar preparado para aquilo que Deus quiser escrever na minha vida. Esse é meu único objetivo. O que eu vou fazer eu não sei. Eu quero servir ao meu país da forma que Deus achar melhor que eu sirva o meu país. Aquele menino que aos 9 anos de idade ouviu isso daquela professora, ao defender a sua tese, ouviu do professor e diretor do maior programa de doutorado da Universidade de Salamanca, uma universidade com 800 anos de história, em um programa com mais de 15 anos de vida, onde já passaram alunos franceses, espanhóis, italianos, suecos, brasileiros, latino-americanos.
Eu termino a defesa, ele pede a palavra. Queria dizer que pelo comportamento ético do André, pela disciplina, pelo espírito de servir o seu país e pelo que ele produziu, ele é o melhor aluno que já passou pela história desse programa. E ao final daqueles 40, fui convidado para ser professor do programa de doutorado. Hoje sou professor na Universidade de Salamanca. Passa-se um período, meses, o presidente Bolsonaro é eleito, e ao final daquela conversa de 40 minutos, prepara o Twitter do rapaz. Ele será o novo advogado-geral. Meu papel é servir, e dia a dia nós temos testes de integridade. O seu papel é servir. Nosso papel é ser fiel no pouco. Deixa Deus escrever. Ele vai construir as mais lindas histórias através da sua vida. Que Deus te abençoe.